Sejam bem-vindos à Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Nós daremos início, então, ao seminário de lançamento da Plataforma de Políticas Públicas, Projeto Brasilianas, Saída para o Brasil Crescer. O seminário de lançamento da Plataforma de Políticas Públicas, Saídas para o Brasil Crescer, realizado na parceria entre o Projeto Brasilianas e PUC São Paulo, reúne especialistas para debater o papel do conhecimento para o desenvolvimento do país. O Brasilianas é uma plataforma online criada para agregar propostas de políticas públicas idealizadas pelos debatedores e pesquisadores da conjuntura e da estrutura política e econômica do Brasil, tendo como denominador a redução das desigualdades. Convidamos, então, para fazer a abertura deste seminário, o jornalista Luiz Nassif, idealizador do Brasilianas. Bom dia para os senhores. É um prazer estar aqui na PUC de tantas batalhas. Recentemente, eu fui convidado para participar de um congresso lá no Rio de Janeiro, do Centro Brasileiro de Física, sobre a reconstrução das utopias. E foi uma coisa interessante, porque tinha físico. O físico é bom para pensar utopias, né? Tinha todo tipo de filósofos. E eu era incumbido de criar uma utopia sobre a realidade atual. Eu falei, isso é um desafio monumental, né? Daí eu imaginei a cena assim, né, da Grande Guerra Mundial, em que as instituições foram destroçadas, né? E você tinha lá a brigada dos juízes, a brigada dos procuradores, a brigada dos funcionários do TCU, todos eles tratando de pegar o seu quinhão, né? E quando terminava a batalha, você tinha aquele descampado, né? Nem uma bomba de nêutron que destruiu todas as instituições, né? Daí onde tinha um país, você não tinha mais nada. Daí você fala, como é que recomeça? E tem dois recomeços, né? Eu imaginei o bisneto de um candango encontrando um aparelho pré-histórico no porão da casa dele, que são os porões que restaram, que era uma vitrola, e colocou uma música do Gonzaga. E aquela música começou a trazer lembranças lá do fundo. E aquela música foi se espalhando pelo quarteirão, entrou nas redes sociais. Daí do Nordeste veio mais uma sanfona, do Sul veio um chamamé, do Centro-Oeste veio aquela música padrão deles também, a rancheira e tudo. Aqui de São Paulo veio a música Moda de Viola, de Pernambuco os maracatus, e todos se encontraram no Rio de Janeiro para que, com o samba, a gente fizesse a síntese e redescobrisse que tínhamos um país. Não só a música que vai ajudar na reconstrução desse país, as ideias vão ajudar. E as universidades, elas são o ponto central dessa resistência, de plantar ideias porque a partir das ideias que se vai ter o recomeço. Quando eu comecei a traçar lá a utopia, me causou uma grande angústia ver que grande parte da construção da utopia é reconstruir o que nós tivemos até alguns anos atrás. Mas, nesses anos todos, o Brasil padeceu de projetos, mas não de ideias. Em 2014, o CGE fez um trabalho, até nos convidou lá de buscar diagnósticos e propostas para o país nas universidades, e nós temos uma riqueza de trabalhos aí. O Brasil é um país extremamente complexo, que ele tem o seu lado moderno, com todos os seus desdobramentos aí, convivendo com o lado anacrônico, atrasado. Mas todas essas ideias estão nas universidades. Por que essas ideias não permitiram a consolidação de princípios? É um país tão desconjuntado que bastou um teco para desmontar tudo que foi construído aí, porque falta de consolidação de princípios. Por algumas razões, né? Nós temos uma mídia aqui que, ao contrário de outros países, você não tem aquelas mídias programáticas, digamos assim. Em todo país você tem o jornal sério, um pouco mais à direita, um pouco mais à esquerda, incumbido de tratar os temas fundamentais. Nós não temos think tanks aqui. Os partidos políticos
você tem o PT ainda com o Perseu Abramo, que o trabalho do Márcio lá tem permitido trazer ideias que nem chegavam até o partido, porque os embates internos impediam isso. Mas os diagnósticos existem. Então, o que falta é tentar organizar dentro de esse quebra-cabeça para dar a ideia do todo. A plataforma que nós estamos montando aí em parceria preciosa com a PUC não pretende ser condutora de povos, aí, como muitos projetos aí. Vai ser uma plataforma para tentar organizar as ideias e projetos que já foram feitos, preparados nas universidades, dentro de um todo contextualizado. Não adianta você só discutir a política econômica. A política econômica, que nem em uma empresa, o financeiro é o incumbido de ver os recursos para financiar o que se pretende da empresa. Por outro lado, a empresa, você não pode pensar em projetos que não sejam viáveis econômico e financeiramente. Então, toda a ideia foi tentar montar um todo, um quebra-cabeça com todos os aspectos de políticas públicas, mas integrados e em cima de 3 camadas de linguagem que a gente está pensando aí, né? Uma vai ser o trabalho acadêmico propriamente dito, a outra o artigo do autor, de preferência com um vídeo de 10 a 15 minutos explicando a ideia, e o terceiro, um trabalho jornalístico aí de tornar aquela ideia mais palatável para tentar massificar. Nós contamos aí, a partir do lançamento, nós estamos entrando em contato com várias universidades aí para ampliar esse escopo. Já temos hoje uma análise que deve acontecer essa semana da Andifes e da SBPC, e a ideia é ser uma plataforma plural, mas tendo um foco, o desenvolvimento com justiça social, colocando a questão do desenvolvimento e redução das desigualdades como pontos centrais. E, em cima disso, passar por cima das quesilhas aí entre partidos políticos e tudo, para que as ideias permaneçam e possam ser apropriadas futuramente pelo debate político. Então, eu queria agradecer muito a esse apoio fundamental da PUC. E vamos partir para a primeira mesa, então. O professor Fernando Haddad, ele teve que remanejar o horário aí, ele teve um imprevisto aí, então ele deve fechar o seminário às 16h30. Tá? Então, eu convido para a mesa a reitora da PUC São Paulo, a professora doutora Maria Amália Pia Habib Anderi. A reitora da Unifesp, professora doutora Soraya Ismaili, que também representa nesse ato a Andifes. E o Newton Lima, o professor Newton Lima, que já tem uma presença marcante aí nas discussões de políticas científico-tecnológicas, ex-reitor da Universidade Federal de São Carlos, representando aqui os institutos federais de São Paulo. Bom, eu passo a palavra, então, a Maria Amália. Anfitriã. Bom dia a todos e a todas. É uma enorme satisfação participar da abertura. Essa coisa de pôr o microfone muito perto é muito esquisito. Não vai dar. Bom, então vamos começar tudo de novo. Vocês estão me escutando, né? Bom dia a todos e a todas. Eu queria dizer da enorme satisfação de participar da abertura, muito especialmente deste seminário. Assim que essa reitoria foi empossada, uma das nossas primeiras ações foi iniciar uma conversa com o Luiz, com vistas à construção dessa plataforma. Durante a campanha para a reitoria, nós trouxemos como uma questão fundamental do programa devolver para a universidade o papel de um locus, de um lugar de reflexão, de discussão, que pudesse, de fato, atravessar os muros da própria universidade e se voltar para a sociedade, contribuir, de alguma maneira, para a construção do nosso país.
Então, esse seminário e a plataforma brasiliana representa parte desse nosso esforço, do esforço de devolver a esta universidade o papel que ela sempre prezou, que é um papel de diálogo com o mundo, de levar para o país parte das ideias que aqui, de alguma maneira, como dizia o meu pai, pululam, né? As ideias, elas vêm de tudo que é lugar. E é uma especial satisfação começar esse seminário falando de universidade e do papel das universidades. Há pouco tempo, numa aula pública, eu quis retomar, e acho que farei isso mais uma vez, a ideia de que a universidade, no mundo todo, e muito especialmente no Brasil, é, em primeiro lugar, primeirissimamente, um negócio. A universidade é atividade econômica. Vamos pensar o que aconteceria se as universidades desaparecessem do cenário, dos cenários nacionais, né? Uma atividade econômica importante se perderia. Basta a gente pensar, essa é a nossa universidade, uma universidade pequena, mas é uma universidade que emprega um monte de gente, gera uma movimentação importante e econômica. Então, em primeiro lugar, as universidades são atividade econômica importante, desse ponto de vista, elas são negócio. Elas são atividade econômica tão importante que uma das questões que certamente deverá estar na plataforma, imagino eu, é para onde caminharão as nossas universidades, né? Nós vivemos hoje no Brasil um novo processo de tentativa de privatizações. Eu não tenho a menor dúvida de que as universidades estão nessa mira. E não é por qualquer razão, é porque a universidade é negócio, a universidade é atividade econômica importante, relevante. O Brasil tem uma estrutura, tanto o Newton quanto a Soraya poderão falar disso muito melhor do que eu, mas o Brasil tem, em termos de universidade, uma estrutura tripartite, digamos assim, né? Nós temos o sistema, que é o sistema público, gratuito, que é um grande foco, certamente, há um olho grande sobre esse pedaço da universidade. O sistema público é importantíssimo no Brasil hoje, embora ele atenda talvez 15%, 20% dos nossos alunos de graduação, ele dá conta de 90% da pós-graduação e talvez até um pouco mais do que isso da pesquisa no Brasil. Então, esse é o tamanho, a importância do sistema, e é alguma coisa que a gente tem que pensar, né? O segundo grande grupo de universidades é das universidades parecidas com a PUC. Igual a PUC não tem nenhuma, porque tem umas coisas na PUC que não tem lugar nenhum do mundo, mas tudo bem, né? Essas são as coisas boas da PUC, as que não conseguem se reproduzir, né? Mas há um segundo grupo de universidades que é importante no país, que são chamadas universidades comunitárias. Elas dependem do financiamento estudantil, mas elas não são atividade lucrativa, elas são atividade econômica, mas elas não são, não têm, pelo menos na letra, né, nenhum potencial para geração de lucro, não pretendem isso. E há o chamado grupo das universidades privadas. A PUC, há uns 8 anos atrás, talvez até um pouco mais, teve fazer um parênteses aqui, a publicidade da universidade dizia a segunda melhor universidade privada do Brasil. E eu ia andando pelos corredores e tendo chilique. Quer dizer, primeiro que a gente não tem que se orgulhar de ser segundo, né? Pelo amor de Deus. Se é para ser alguma coisa, vamos ser o primeiro. E privada nós não somos. Por quê? Porque há uma distinção importante entre uma universidade que depende, sim, da capacidade de pagamento dos seus estudantes e de uma universidade que existe apenas e tão somente como atividade econômica e que deve gerar lucros. E esse é o setor de terceiro grau, não de universidades, mas de terceiro grau, que mais cresce no Brasil e hoje atende talvez perto de 80% dos estudantes de graduação do Brasil. Então, essa é a primeira característica das universidades. A primeira coisa importante, a universidade é uma atividade econômica e a gente tem que entender que essa atividade econômica precisa ser regulada de uma maneira diferente de outras atividades econômicas. Por quê?
porque a universidade tem 3 outros papéis que a tornam, mesmo como atividade econômica, muito diferente de outras atividades econômicas e que eu gostaria de destacar, né? O primeiro deles é o papel de formação, que é o papel óbvio da universidade, que ninguém consegue escapar, é o papel de formação de quadros de um país, né? O Brasil caminhou muito desse ponto de vista. Outro dia eu estava fazendo uma conta. Em 1945, o Brasil tinha 20 mil estudantes universitários. É uma coisa louca. Um estudante para cada 3 mil habitantes. Em 2016, o Brasil tinha 7.300.000 estudantes universitários, o que significa 1 para cada 25 habitantes. Ainda é pouco para os padrões internacionais, mas o que o país avançou em 70 anos é estrondoso, se a gente comparar com outros países no mundo. E mais ainda, se a gente tomasse essa curva de crescimento e setorizasse em alguns períodos. Então, há um grande crescimento no final dos anos 60 e há depois, do começo dos anos 70, e há um outro momento importante de crescimento que acontece nos últimos 15 anos, principalmente nos 2 governos Lula, né, que dobrou o número de estudantes universitários. Esse papel formador das universidades é fundamental, especialmente no mundo que nós vivemos hoje. Nas sociedades complexas, como são as sociedades hoje, o papel de formação dos cidadãos, o papel de formação que a universidade tem é insubstituível. Embora tenha um ou outro maluco lá no Vale do Silício dizendo que a universidade é desnecessária, né, eu quero ver alguém demonstrar que a universidade é desnecessária. Até é interessante porque o cara que diz que a universidade é desnecessária estudou em Princeton, ou em Harvard, ou na MIT, e aí, lá pelas tantas, diz, não precisava da universidade para virar bilionário. Precisa sim, né? Porque não para que a empresa bilionária sobreviva, é importante, a universidade foi fundamental. Então, o papel de formação da universidade, o papel na universidade se forma a juventude trabalhadora, que será a força de trabalho que traz autonomia para um país. Então, o papel formador das universidades é um papel insubstituível e, por isso, a universidade, como atividade econômica, precisa de uma regulação diferenciada de outras universidades. O papel de formação das universidades é uma questão pública, é uma questão de segurança, é uma questão de projeto de nação, né? A depender de como se forma, de como se regula, de como se autoriza, de como se planeja essa formação, você formará um tipo de país ou outro tipo de país, porque você formará uma força produtiva versus outra, né? O segundo papel importante da universidade, e aqui também é interessante o que aconteceu com o Brasil nos últimos 15 anos, é a universidade como locus de produção de conhecimento. As estatísticas mundiais mostram que, mesmo nos países capitalistas mais privatizados do mundo, a maior parte do conhecimento em ciência e tecnologia é produzida a partir e dentro das universidades. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos da América, que tem um grau de privatização enorme, em torno de 85% de todo o trabalho produzido em ciência e tecnologia é feito dentro das universidades. Lembrando que mesmo as universidades privadas são fortemente financiadas pelo Estado, diretamente por subvenções diretas ou por subvenções indiretas. No Brasil, mais de 90%, talvez perto de 95% da produção em ciência e tecnologia, e no Brasil, inclusive inovação, é feito dentro das universidades. Então, a produção científica, tecnológica e de inovação de um país, e do Brasil, muito especialmente, depende e é feito dentro das universidades. Mesmo universidades como a nossa, que tem
um certo desequilíbrio entre as chamadas ciências duras e as chamadas ciências não duras, não vou chamar de moles, porque é muito feio, né? Mas as soft science, as ciências, né, as humanidades, vinculadas às humanidades, mesmo uma universidade como a nossa, contribui para a produção de ciência, tecnologia e inovação, como mostrará uma mesa que a gente vai ter daqui a pouco, com o mapa das desigualdades. Então, as universidades no mundo, e muito especialmente no Brasil, são responsáveis pela produção de ciência, tecnologia e mesmo de inovação, do produto que é o produto vendido na loja, no supermercado, via no seu computador, mas que é produzido com base, é produzido a partir do conhecimento que é formado dentro das universidades. E no mundo de hoje, a gente sabe muito bem que... Olha, vou pedir desculpa para você falar nesse, que está cheio de puff. Consegue? Desculpa. Se eu soubesse que é um puff, ele disse que está cheio de puff aqui. O segundo papel, então, das universidades, e que talvez, do ponto de vista econômico e financeiro, seja o mais importante, é o papel, então, de produção de conhecimento. E é interessante, as universidades têm... A universidade como instituição tem aí 1000 anos de existência, mas a universidade como instituição produtora de conhecimento essa é uma característica nova das universidades. A produção de conhecimento nas universidades é importante a partir do século XX. É a partir do século XX que as universidades assumem esse papel. Por quê? Porque no século XX, ciência e tecnologia se tornam a base de toda a estrutura produtiva do mundo, né? De toda a estrutura produtiva social. As universidades são as instituições que assumem socialmente esse papel. Portanto, as universidades têm um papel único também por isso, e também por isso a universidade como atividade econômica precisa de uma regulação especial, né? De novo, no caso brasileiro, a produção de ciência e tecnologia é fortemente feita dentro das universidades, mais do que em outros países, praticamente ela inexiste fora das universidades, em parte porque a indústria brasileira, que também poderia contribuir para a produção de ciência e tecnologia, e principalmente tecnologia e inovação, é uma indústria completamente descomprometida com o desenvolvimento do país, descomprometida com a ideia de desenvolvimento social e econômico, com a ideia de diminuição da desigualdade, sobrando, então, para a universidade uma atividade que é cara, que depende de apoio institucional, governamental, mas que é fundamental do ponto de vista estratégico e do ponto de vista político de uma nação. E o terceiro papel das universidades, que eu gostaria de destacar, é que as universidades fazem a diferença, porque as universidades são, como disse o Luiz no começo da apresentação, locos de pensamento. O lugar, primeiro, em que se pensa num país é dentro das universidades. E aí, não por conta de nós, os mais velhos professores, mas porque nas universidades está a juventude de um país. Nas universidades estão os jovens do país. As universidades são, para os nossos jovens, laboratórios, lugares de exercício do pensamento, lugares de exercitar a crítica, lugares de exercitar projetos para o mundo, projetos para a sua própria vida, projetos para a vida social. Então, as universidades congregam uma oportunidade, elas significam uma oportunidade única, elas significam a oportunidade de pensar diferente da caixinha, né? É nas universidades que há a oportunidade, nem sempre se faz, mas a oportunidade de produção de pensamento crítico, de pensamento inovador, é parte do papel das universidades. As boas universidades são aquelas que eventualmente produzem algum pensamento novo. E toda universidade potencialmente pode fazer isso. Enquanto que outras instituições potencialmente não podem fazer isso. Compare uma universidade com um banco. O banco, por obrigação, não pode pensar diferente, não pode pensar novo. Pensou novo, aumentou enormemente o risco do banco. O banco não pode. Se você pensar diferente no banco, você corre o risco de falir o banco. Então, não tem como pensar diferente no banco.
Agora, a universidade é essencialmente o lugar da crítica, é essencialmente o lugar da inovação de pensamento, e por isso, talvez, e este talvez seja o papel mais importante de todos na universidade. Pensemos, então, na utopia do Luiz Nassif, né? Eu penso que uma diferença, um final diferente para a sua utopia poderia ser que alguém descobre, vamos pensar aqui, um laptop que algum aluno de economia ou de psicologia ou de o que quer que seja, de ciências sociais, tenha deixado, tenha se perdido no porão da casa de um aluno e alguém encontra lá um laptop com anotações de aula desse aluno, né? Com aquilo que ele pensou a partir daquilo, das aulas que ele sonolentamente aguentou durante seus 3 anos de universidade antes do mundo acabar, né? E se essas anotações voltassem para a rede, talvez elas significassem a oportunidade de pensar uma alternativa àquele mundo que tinha acabado. Eu acredito que a universidade é um lugar possível para tudo isso. E porque a universidade é um lugar possível para a formação de pessoas, porque a universidade é um lugar possível para a produção de conhecimento e para o pensamento crítico, ela é também um grande alvo, já que estamos falando de futuro do país, né, um grande alvo daqueles que pretendem tomar para si, de maneira democrática ou não, o governo de um país. E, por isso, nós temos que cuidar muito de discutir qual é a universidade que queremos, como é e do que precisamos para que essa universidade que queremos venha a se construir. Eu não tenho a menor dúvida de que esse é um tema importante a ser discutido se quisermos discutir políticas públicas para o Brasil hoje. Muito obrigada. Eu passo a palavra, então, à reitora da Unifesp, a professora doutora Soraya Ismaili, representando também a Andifes. Apresentar. Eu não sei se tem o controle, então eu peço que alguém me ajude a passar os slides. Bom dia a todos. Por favor, muito obrigada, reitora. Um auxílio luxuoso, como diz a Maria Bethânia. Bom dia a todos e todas. Agradeço muito a presença de todos vocês aqui. E, em especial, agradeço o convite da nossa querida reitora e também do nosso querido Luiz Nassif, que gentilmente nos convida, muito obrigada, nos convida a participar desse importante momento. Eu quero agradecer também a iniciativa de termos um seminário e a plataforma de formação ou de elaboração conjunta de políticas, visando a elaboração de políticas públicas, e que nós tenhamos a oportunidade de exercitar mais isso, de aprofundarmos esse momento de elaboração, de troca de ideias, do pensamento crítico, como falou muito bem a nossa querida reitora, e que nós possamos, sim, continuar com a nossa trajetória, que é a nossa, digamos assim, a nossa vocação, a nossa função precípua, que é a do pensamento crítico, da elaboração, do conhecimento, da produção do conhecimento. Então, que nós tenhamos cada vez mais oportunidade de fazermos isso e em prol do nosso desenvolvimento e do futuro que temos pela frente, que nós sabemos enfrentamos uma conjuntura bastante desafiadora, mas que nós temos plena capacidade, total capacidade, já enfrentamos outros momentos na nossa história e temos condições de buscar saídas. Aliás, é isso que fazemos o tempo todo nas universidades, nas nossas boas universidades do nosso país, buscar saídas e apresentar um futuro e possibilidades de futuro. Eu quero, eu acho que eu vou passar um pouquinho o anterior primeiro, deixa eu ver se funciona aqui.
Ah, funcionou. Não? O anterior. Então, por favor. O primeiro. Antes de começar a falar, o anterior, por favor, professora. Mais um. Antes de iniciar aqui, eu não quero gastar muito tempo, mas eu tenho obrigatoriamente que falar que eu também represento a Andifes aqui, que é a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, que congrega 63 universidades federais em todo o nosso país, e o reitor Emanuel Torinho solicitou que eu representasse a Andifes hoje, nessa manhã, dado que estamos em São Paulo, somos a Universidade Federal de São Paulo, e todos nós, reitores, representamos a nossa associação, cujo nosso querido professor Newton Lima foi presidente também, e é uma associação que tem feito um trabalho em prol da agregação, da unidade das universidades em torno dos problemas, em torno de propostas, mas também levando em consideração a grande diversidade que nós temos no nosso país, as diferentes regiões, os diferentes problemas que cada universidade, cada estado enfrenta. No próximo, então, mais um, obrigada. Eu queria iniciar com esse painel. Já está até um pouco desatualizado, nós somos hoje 63 universidades federais, né? Em 2016 chegamos a 63 universidades federais, vou falar um pouco sobre isso. A expansão foi enorme. Em 2003 nós tínhamos 45 universidades, em 2010, menos de 10 anos, nós chegamos a 59, e agora, em 2016, chegamos a 63 universidades. Então, foi uma expansão muito grande, exponencial, pode-se dizer, num sistema que estava estagnado, digamos assim, há muitos anos, em 45, já há algum tempo, estava em entre 40 e 45 universidades, e num curto espaço de tempo, de 10 anos, nós tivemos um salto. Próximo. A questão do orçamento, eu não posso deixar de falar. Então, no momento de formulação e de falarmos sobre políticas públicas, eu quero começar falando do orçamento. É óbvio que nós não vamos falar só de orçamento, porque atualmente isso tornou-se uma temática quase que obrigatória e pega quase todo o nosso tempo, mas nós precisamos falar de outras coisas. Mas este painel ele é importantíssimo para o que eu quero apresentar a seguir, no sentido de contribuir com esta questão da formulação das políticas públicas, né? Então, o nosso sistema federal hoje, ele depende de uma da lei orçamentária anual, e diferentemente das estaduais paulistas, que têm uma autonomia e têm financiamento garantido pela Constituição, pela lei do Estado, que é 9,57% do ICMS, as federais, elas têm que lutar ano a ano por seu orçamento, apesar de ter um percentual da Constituição, que já sofreu muitas distorções, todo ano nós temos que lutar pela lei orçamentária anual. Então, eu queria apresentar o próximo quadro, que mostra onde nós vamos falar um pouco sobre o mito do orçamento. Eu quero apresentar só 3 painéis que vão mostrar. Há hoje uma fala de que as universidades federais são dispendiosas, gastam muito, e que isso precisa ser reduzido a qualquer custo. Então, este é um mito que nós precisamos desmistificar, precisamos terminar. Nós temos um orçamento, se nós notarmos, né, nós temos um orçamento de 2010 a 2017, um orçamento que subiu, era um pouco menos de 40 bilhões. Vejam que 40 bilhões incluem salários, aposentadorias, pensões, tudo no orçamento das universidades, das 63 universidades federais. Era um pouco menos de 40 bilhões, hoje nós estamos chegando a 45, né? Já foi um pouco maior, e agora diminuiu um pouco em 2016, e se mantém em 2017. Próximo. Só que os encargos com pessoal e pensionistas cresceu muito
de 2012 para cá. Por quê? Porque houve uma expansão muito grande. Então, houve contratações, houve abertura de vagas, mas também houve aposentadorias, muitas aposentadorias que acabam aumentando a folha de pagamento. Próximo, por favor. Só que as despesas de custeio, né, que são as despesas que nós chamamos outras despesas correntes, somando todas as fontes, inclusive fontes de recursos próprios, que é quando a universidade presta algum serviço ou tem taxas de vestibular, isso se chama recursos próprios, todas as fontes mostram que nós tivemos uma subida no orçamento até 2013 e agora nós estamos em queda, e a queda está mais acentuada, principalmente de 2016 para cá. Próximo. E 2018 não vai ser muito diferente. Na parte de investimento, que são obras, nós chegamos a ter 5 bilhões em todo o sistema, e hoje nós tivemos 1,5 bilhão no orçamento de obras, com muitas obras em andamento, só que esse 1,5 bilhão, parte dele está contingenciado. Nós temos 40% desse valor contingenciado. Então, não chega a esse valor de 1,5 bilhão. Próximo. E o mais dramático é 2018, onde o investimento vai a zero. O que nós, praticamente zero, porque nós não tivemos, nos orçamentos das universidades, tivemos apenas um pequeno valor, foi retirado todo o valor de investimento das nossas universidades para o orçamento de 2018, e o Ministério da Educação coloca que esse orçamento ficará retido no decorrer do ano que vem, e os recursos serão dados ou serão distribuídos conforme talvez a política de balcão, talvez critérios decididos por eles mesmos, tirando mais um pouco da nossa autonomia que lutamos tanto para conquistar. Próximo. Aqui mostra a evolução do gasto, ao mesmo tempo que tivemos um aumento, uma diminuição dos recursos para as universidades federais, tivemos um aumento do gasto com o FIES. Então, de 2012 para 2015, um aumento estrondoso no FIES, que, infelizmente, beneficiou principalmente as universidades, em que pese nós não queremos falar contra este tipo de financiamento ou do ProUni, mas beneficiou principalmente as universidades, como a professora Amália acabou de mencionar, as universidades que visam o lucro. Próximo. Então, o custo não é alto, né? E isso é o que eu quero demonstrar, o custo por aluno. Recentemente saiu uma matéria na revista Época, que mencionou que o custo do aluno no Brasil era altíssimo, mas nós vamos mostrar aqui, esses são dados do professor Nelson Amaral, da Federal de Goiás, que faz esses estudos há pelo menos uns 20 anos, então eu peguei emprestado dele. O custo do aluno no Brasil é cerca de R$14 mil, é muito inferior de muitos países, como a Holanda, como a Noruega, a Suécia, né? Nem pensar, está bem longe, mas também muito inferior a países como Israel, Grécia, né? Que viveu uma crise econômica de tamanhos desproporcionais. Próximo. O nosso sistema também teve um aumento muito grande. No caso das universidades federais, olha o aumento que nós tivemos no número de matrículas. 363 mil em 1995, passamos a 900, esse dado é de 2015, já passamos de 1 milhão agora, né? Então, 1 milhão, um pouco mais de 1 milhão de matrículas no sistema federal. Então, é um salto realmente bastante grande em 20 anos. O número de matrículas no mestrado e no doutorado é ainda maior, como falou a professora Amália, também é estrondoso o sistema público, o aumento que teve, o REUNI, que foi o sistema de expansão das universidades federais, não incluiu a pós-graduação, mas ela expandiu mesmo assim, porque o sistema empurrou para essa expansão. Então, nós tivemos de 23 mil mestrandos e doutorandos para mais de 130 mil, hoje, muito mais do que isso,
no sistema todo. O número de docentes passou de 34 mil para 80 mil, por isso aquele aumento nas folhas que nós verificamos, e o número também, número de docentes em dedicação exclusiva passou para 80 mil, e o número de docentes aqui, 91 mil em 2015. A dedicação exclusiva é extremamente importante, como todos nós sabemos, para a produção do conhecimento e para a pesquisa que é feita, como disse também a nossa reitora, para a pesquisa que é feita principalmente nas universidades que fazem a pesquisa no nosso país. Próximo. Então, também o professor Nelson mostrou uns dados recentes, muito interessantes, para nós lá da Andifes, num seminário que aconteceu de financiamento, em que ele mostrou que o custo do aluno nas universidades federais, ele fez toda uma fórmula, vários cálculos, usou, explicou a lógica, eu só vou resumir aqui, mas ele demonstrou que aquele custo, ele embute várias coisas, não só o custo do aluno da graduação simplesmente. Ele embute a quantidade de professores em tempo integral, 5%, do valor, calcula-se que 5% vai para isso. Tem uma relação direta entre o percentual das despesas e a pesquisa e a extensão. Então, pelo menos 30% do gasto é devido à pesquisa e à extensão que é realizada. Tem uma relação direta entre a pesquisa e alunos de estrito senso, pelo menos 10%, e programas de conceito 4 e 5, ou acima disso, classificados pela CAPES, e pelo menos 15% são despesas para os programas de pós-graduação. Então, tudo aquilo, além de ser um custo do aluno de graduação, embute também o custo de toda a pesquisa, de toda a produção de conhecimento, da extensão que nós fazemos. Próximo. Próximo, por favor. Então, a outra questão é que nós precisamos desmistificar, Luiz Nassif, sobre os privilégios, o mito dos privilégios dos estudantes que têm alto poder aquisitivo. São eles que estão nas universidades, principalmente as universidades públicas, falo aqui. Então, esse mito de que existe um número muito grande de estudantes que têm poder aquisitivo e poderiam pagar. Próximo. Isto não é verdadeiro. O perfil socioeconômico feito, o último perfil feito, o perfil nacional, mostra que o perfil socioeconômico dos estudantes, vejam aqui, mais de 10%, isso aqui é de 2014, ok? Isso já aumentou, inclusive, porque a renda das famílias piorou, principalmente no último ano de 2016 e 2017. Então, nós temos pelo menos 10%, mais de 10%, com uma renda de meio salário mínimo, 23% com uma renda entre 1 a 2 salários mínimos, 15% ou mais com renda de 2 a 3 salários mínimos. Próximo. Então, a grande maioria dos estudantes está nas faixas mais baixas de... Volto. A reitora voltou, ela me ajudou. É esse que você queria ver? Sim. Então, o próximo mostra que este perfil, mostra que esse perfil, ele é muito semelhante. Eu posso deixar essa apresentação depois para vocês, tá? E para o nosso querido Luiz Nassif também. Mostra que o perfil que está nas universidades públicas hoje é muito semelhante ao perfil que está na sociedade brasileira. Esse é o que quer mostrar esse quadro. Próximo. Na Unifesp não foi diferente. Nós fizemos, em 10 anos, uma expansão de 800%. Nós éramos uma universidade com 1.200 estudantes de graduação, hoje 12 mil, e várias outras áreas do conhecimento, não só a área de saúde. Próximo. Esse daqui é o conjunto de... Nós estávamos só em São Paulo, que está aqui, mas hoje nós estamos em cidades da região metropolitana, Baixada Santista, São José dos Campos. Próximo. Aqui com 11 mil estudantes de graduação, pós-graduação cresceu estrondosamente para nós, com 59 programas, já está, na verdade, esse número já está
defasado, nós estamos com 66 programas de pós-graduação e também crescemos no número de docentes. Próximo. Esse dado acaba de sair, eu estou aqui com o nosso pró-reitor adjunto de graduação, professor Fernando. Nós acabamos de terminar esses dados, que é o perfil socioeconômico do estudante da Unifesp, do estudante de graduação. E esse perfil mostra até mais pobreza do que o que nós vimos lá no perfil nacional. Então, nós temos... esse aqui é um quadro mais geral, só para mostrar que a faixa etária de 19 a 21 anos está caindo, ou seja, os jovens na idade de universidade talvez não estejam entrando mais na universidade, não estejam mais indo, estão indo trabalhar. A maioria do sexo feminino, solteiros, sem filhos, e que residem com os pais. Próximo. Nós temos aqui, eu selecionei só alguns, professor Fernando, porque o perfil é muito grande, muito complexo. Foi um trabalho belíssimo que foi feito, que está à disposição também de todos. Mas nós mostramos aqui a renda familiar bruta entre 2012 e 2017. Vejam que aqueles que têm acima de 5 salários mínimos diminuiu de 51% para 38%. E os que têm uma renda de até 5 salários mínimos aumentou bastante. Então, isso é um fator extremamente significativo para as nossas universidades. Os nossos alunos não têm, a grande maioria, condições de pagar uma universidade. Próximo. Isso se parece muito com o perfil do Estado de São Paulo. Vejam, aqui é o Estado de São Paulo e aqui é a Unifesp. Então, a universidade pública, ela é o retrato da sociedade, hoje. Próximo. Aqui, para mostrar aqui a vulnerabilidade, né, eles fizeram um fator de vulnerabilidade. Os estudantes, não só cresceu o número de estudantes que são mais vulneráveis e os pais não tiveram educação superior. Então, aumentou muito o número de que é o primeiro aluno da família, o primeiro membro da família a cursar uma universidade pública, ou uma universidade. Próximo. A escolarização, isso é o que reflete aqui. Próximo, vou passar um pouco mais rápido aqui, que é bastante diferente da do Estado de São Paulo, nesse caso, o que mostra que a universidade se tornou mais democrática no seu acesso, então tem mais gente que está indo para a escolarização. Próximo. Eu quero passar um pouco mais rápido aqui, porque isso são os desafios que nós temos que enfrentar, de como mapear a evasão. Nos parece hoje que a evasão está muito mais relacionada aos estudantes que podem pagar do que aos que não podem. E que as políticas de permanência, como o PNAES, que é o Programa Nacional de Assistência Estudantil, são fundamentais para manter o estudante na Universidade Federal. Então, se não houver um auxílio na alimentação ou um auxílio no transporte, muitos desses estudantes não conseguem estudar. E, no caso, os que estão evadindo, uma parte boa dos que estão evadindo, são os estudantes de renda maior, provavelmente estão indo estudar no exterior, né, porque este é um levantamento que nós precisamos fazer. Mas muitos estão saindo, os filhos das famílias mais abastadas estão indo estudar fora do país ou estão migrando para universidades que são as melhores universidades privadas. Próximo. Ou as universidades que não visam lucro também. Eu acho que tem uma migração por conta do sistema federal ter todas essas limitações, ter o sistema de cotas. Então, tudo isso está fazendo algum deslocamento dos estudantes. Eu acho que nós temos que falar muito sobre, eu não vou me estender aqui, sobre o mito da universidade de classe mundial. O que é o mito da universidade? Próximo, que tanto se fala, né, que é uma universidade voltada para a acumulação do capital, administradas como empresas, sem participação popular, que é muito técnica e pouco
reflexiva, que produz pouca reflexão, que são transnacionais, não são nacionais. Então, essa universidade, será que é isso que nós estamos buscando? Próximo. E aí, para citar o Boaventura, acho que essa universidade está em crise. Próximo. Tem uma crise de todas as espécies, uma internacionalização voltada para os países centrais, ensino à distância utilizado apenas para a aceleração na formação, voltada à prestação de serviços, como se fosse uma prestadora de serviços, né? A excessiva valorização de patentes, o culto excessivo às empresas incubadoras. Próximo. Só que talvez nós vamos passar ao próximo, tenhamos que falar da universidade de classe mundial, mas que seja socialmente referenciada e inclusiva. E que, como disse o Boaventura, o próprio Boaventura, que permita um pluralismo científico, que tenha diversas classes sociais e uma política de inclusão, que tenha o conhecimento do mundo, não só o conhecimento formal, mas o conhecimento não clássico, os saberes, né, que ele chama de ecologia de saberes. Há uma universidade que reflita sobre suas formas de participação, inclusive para aqueles que estão fora da universidade, que não conseguiram entrar, né? Cultivar a arte e a cultura como estratégia de formação. Recentemente, foi a semana passada, eu vi um vídeo de uma universidade americana, que eu não vou me lembrar agora qual, era uma excelente universidade, em que eles estão incluindo o ensino de arte e cultura no curso de medicina. Isto é fundamental, vai ao encontro de uma universidade que é inclusiva, que é humanizada, né? Que atua com os movimentos sociais e que permite o acesso à extensão e à pesquisação. Então, tudo isso, eu acho que resume bem. O Boaventura, nós vamos ter a oportunidade de recebê-lo no sábado agora, na Unifesp. Então, vocês estão convidados. Ele vem ao Brasil e vai aproveitar para dar uma passadinha lá e nos brindar com uma fala. Vai ser um sábado, mas um sábado prazeroso, né? Na parte da manhã. Vamos divulgar isso, eu peço que todos acessem. E, para finalizar, eu queria mostrar o último, e citando Darcy Ribeiro, que há duas opções nesta vida: se resignar ou se indignar. E eu não vou me resignar nunca. Então, vamos vou com esse lema hoje, deixo a nossa fala aqui e fico à disposição. Obrigada. Aliás, a professora falou aí do Reúne, e eu lembrava o seguinte: no final dos anos 90, quando o e-mail já estava bem disseminado, eu tinha a coluna na Folha e a gente fez um desafio de construção do conhecimento, né? Quem tiver propostas para a universidade, que mande. Eu recebi uns 40, 50 e-mails, daí sintetizei em umas 3 ou 4 colunas, e a SBPC, através da professora Glaci Zancan, ela pegou um mote lá e montaram todo um projeto que foi enviado para Brasília. E ela me contou uma vez, daí nós ligamos lá para o ministro, que era o Paulo Renato de Souza, e o projeto não saiu da gaveta até que chegou o Fernando Haddad e tirou o projeto da gaveta. Então, mostra que, digamos, esse processo de construção de conhecimento, quando encontra na ponta os executores, assim, ele pode ser um bem precioso para o país. Então, eu queria agora passar a palavra a um professor que tem atuado nas várias pontas aí, que é o professor Newton Lima, aí, uma das referências aí de política científica e tecnológica. Muito obrigado, Nassif. A vida, de fato, é surpreendente. Hoje acordei e vim para cá com a missão de representar o reitor do Instituto Federal de São Paulo, com quem eu trabalho, sou assessor do professor Eduardo Modena, e para dizer que no Instituto Federal, que é a velha e centenária Escola Técnica Federal, hoje espalhada em 37 cidades do Estado de São Paulo, pelo processo de enorme expansão que acompanhou a rede co-irmã das universidades federais, a rede dos institutos federais
Então, aqui em São Paulo, nós temos uma reitoria, um reitor, aqui no Canindé, atrás da Portuguesa. E eu vim fazer essa representação para dar parabéns ao Nassif. O reitor já tive a oportunidade, semana passada, em Brasília, no gabinete do deputado Paulo Teixeira, que também apoia esse projeto, de cumprimentar o Nassif, dizer que o Instituto Federal está na plataforma, vai se colocar à disposição. São 2.800 professores, 90% com mestrado e doutorado. A única grande diferença das universidades é que 50% das matrículas são de ensino profissional, educação básica profissional, todas as suas modalidades, curta duração, médio, integrado, consecutivo, enfim. E os outros 50% universitário, dos quais 20% para licenciaturas, para formar professores para as redes públicas e, de uma maneira geral, de educação básica, e 30% tecnologias, engenharia, enfim. E aí sou surpreendido com o convite de poder participar desta mesa, ao lado de duas amigas. Não vou falar da velha guarda da Portela, que elas vão ficar como mulheres chateadas com isso, mas companheiras muito queridas, e encontrar tantos outros companheiros, o senhor Borelli, agora o Wolfgang Leomar, meu colega da Universidade Federal de São Carlos, e poder participar ao lado da Amália e da Soraya, junto com o Nassif, é algo que, para mim, eu estou bastante emocionado. Não era essa. Aí tentei rapidamente desenhar aqui um pouco dessa minha fala, baseado nessas experiências. Foi nessa sala que nós tomamos posse, com a presença do Florestan Fernandes, em 86, como presidente, obrigado, como presidente da Andes, e parte da história que eu vou contar vai estar vinculado a essa nossa atuação sindical, vários estavam aqui naquela oportunidade. Depois, a reitoria da UFSCar, a presidência da Andifes e a Prefeitura de São Carlos, deputado federal por uma gestão, mas uma gestão muito importante, que também marca a história, que é a gestão do Plano Nacional de Educação, e agora como assessor de um Instituto Federal. Então, eu tenho uma história para contar. Se eu ficasse contando aqui, e também não é esse o objetivo. Mas o meu papel é responder esta pergunta. Com esse histórico todo, com os cabelos brancos acumulados aqui, qual é o papel da universidade hoje? Aí, toda vez que eu me pego nesta pergunta, eu sou obrigado a fazer uma retrospectiva baseado naquilo que é o central e que a Soraya, a Amália e a Soraya colocaram com muita propriedade, e que o Boaventura escreveu, e que todos nós estamos aqui sabemos. Não existe resposta à pergunta de qual é o papel da universidade se não tiver resposta à pergunta que país se quer construir. Portanto, esta última frase dele foi a primeira que eu abri, que eu escrevi aqui. Qual é o projeto de país? Então, para cada projeto de país, tem um papel de um projeto de universidade. Quando nós assumimos a presidência da Andes nesta sala, estava em discussão, em 86, a mudança da Constituição brasileira, que se dá 2 anos depois. E este conjunto de companheiros, das comunitárias e das públicas, estávamos juntos na defesa de uma Constituição que considerasse a universidade com um papel de construção de um país soberano, de um país igual, e de um país que pudesse ter na sua universidade um centro de pensamento, um centro de oportunidades, muito mais do que simplesmente formadores de mão de obra qualificada para o mercado. Todos nós, vários de nós aqui escrevemos isso. Me coube o privilégio, como presidente, de frequentar o plenário do Congresso Nacional, de discutir coisas antológicas. Por exemplo, José Serra não queria, de forma nenhuma, como senador, que se fizesse a vinculação da Lei Calmon dos recursos da educação ao orçamento federal, e foi uma batalha, mobilizamos o Brasil. Eu me lembro que eu estava ao lado deste menino, que é hoje presidente da SPPC, que era da minha diretoria, da nossa diretoria também, o Teu Castro Moreira, e eu e ele fomos ao gabinete do Serra e falamos: você foi presidente da UNE,
Você lutou por mais verbas para a educação e você está querendo obstaculizar que a gente consiga, na Constituição de 88, colocar a vinculação que a Lei Calmon nos garante, a obrigatoriedade de uso da receita de estados, municípios, União, nas proporções que nós sabemos, 18% e 25%. E logo depois veio uma emenda que caiu para 14,4%, que é tal do... Ela teve tantos nomes de desvinculação orçamentária, acho que foi o último, mas, de qualquer maneira, conseguimos demovê-lo, convencer, e passou na Constituição de 88 algumas coisas que eram centrais para nós, que estavam no nosso programa de ação como professores universitários. A autonomia da universidade, o financiamento vinculado, a possibilidade do servidor público se sindicalizar, e aquilo que é a coisa mais importante que nós conseguimos, eu não tenho dúvida, porque é isso que está associado ao que todos nós falamos. Nós enfiamos na Constituição brasileira, pela primeira vez, a expressão da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Porque nós não queríamos apenas dar aula, nós também queríamos dar aula, mas sabíamos que era fundamental que o país que nós, soberano, que nós queríamos criar, o país democrático que nós queríamos criar, não pode prescindir da produção do conhecimento. Não pode prescindir da difusão do conhecimento gerado ou sistematizado no interior das nossas instituições e que ele possa, esse conhecimento, ser democraticamente colocado à sociedade como um todo. Ali é um capítulo importante dessa história das universidades e do papel que a gente enxergava. Houve resistência pós promulgação constitucional, porque o governo Fernando Henrique ele compra rapidamente a tese do Banco Mundial. Qual é a tese do Banco Mundial? Escrita num documento que me veio aqui à cabeça, salvo o melhor juízo, em 1994, publicado em espanhol e inglês, e que foi para nós uma espécie de antibíblia, porque lê-lo todo dia era fundamental para nós nos enchermos de força para fazer o contraponto dos projetos que estavam em jogo. O que o Banco Mundial, o BERD, faz nesse documento, fazendo um paralelo, Brasil, Argentina, Chile e tal, o nome isso eu me lembro bem, La Enseñanza Superior em América Latina. Lembra, Wolf? Esse documento de 94 precisa ser recuperado agora na CIFI. Isso que é a tristeza. Porque lá o Banco Mundial põe com clareza qual é o papel das universidades na América Latina, de países do terceiro mundo, e que, em síntese, era assim: deixa que nós, países ricos, cuidemos da produção do conhecimento. Pesquisa e inovação é conosco, porque isso é caro. Isso é muito caro. Nós temos tradição de 5 séculos fazendo isso. Vocês peguem o dinheiro que têm os países pobres e se concentrem na educação básica. E, no caso da universidade pública, ela tem que deixar de ser gratuita. Ela tem que ser paga. O Paulo Renato compra a tese. E quase consegue naquela oportunidade. Não teve força social para implantar o ensino pago quando ele foi ministro da Educação. Mas ele passou um estágio imenso lá no Banco Mundial, 2 anos e tal, e veio totalmente contaminado com a ideia de que a universidade, tudo isso que a Soraya tão bem mostrou aqui, e que, lamentavelmente, eu vou dar um pulo na história e volto, está na tal revista Época, porque uma das formuladoras deste projeto hoje é secretária executiva do Ministério da Educação. A nossa colega Maria Helena Castro da Unicamp. É a formuladora. E ela falou, já vindo na televisão, ela escreve na revista Época isso. Tudo isso exatamente defendendo a antitese nossa, que a Soraya, com tanto cuidado e atenção, nos mostrou. E está tudo escrito lá, as universidades e os institutos federais. Porque são os dois. Tudo isso que a Soraya mostrou, não vou mostrar, mas nós temos os mesmos números, os mesmos gráficos, o mesmo comportamento. Exemplo. Só para dar um dado, depois eu quero voltar no terceiro capítulo da história. A falta de investimento não é só para a obra. O dinheiro de investimento paga obra, paga, hoje em dia, programa de computador, livro. E, ao colocar para o Instituto Federal de São Paulo, o governo, o Ministério da Educação, 0 de investimento para o ano que vem, significa que a universidade não pode comprar um único livro, porque não tem programação orçamentária para tal. Pode ser, para mim, aí é o maior simbolismo, e bate com o gráfico que a Soraya mostrou para as universidades federais, para a Unifesp. Por isso que nós estamos juntos na mesma luta
lá em Brasília, para tentar melhorar um pouco os nossos orçamentos das duas redes que foram triplicadas ou quadruplicadas ao longo dos 3 anos de governo democrático popular do Brasil, Lula e Dilma. Que é o terceiro ponto da minha retrospectiva dos 5 pontos históricos para chegar na questão da Universidade do Papel hoje. Todos já falaram, todos nós sabemos, a política educacional desses anos, que começa com o presidente Lula em 2003, faz com que os nossos sonhos se materializem, ou parte deles, ou se inicia um processo de materialização. Com uma política de forte expansão, democratização, interiorização dos campi, sempre das duas redes, universidades federais e educação profissional, científica, tecnológica e superior. A manutenção da gratuidade, por óbvio. Para se ampliar a rede de educação profissional, nós precisamos, o Haddad fez isso, e pode contar hoje à tarde, no fim da tarde, uma das coisas que nós colocamos no programa do Lula era derrubar uma lei do Fernando Henrique e do Paulo Renato que impedia a construção de qualquer novo instituto federal. São Paulo tinha 3, Capital, Cubatão e Sertãozinho. Pela lei, não poderia ter mais escola técnica federal no nosso estado. Hoje são 37 cidades, são 37 campi, não, são 35 cidades, porque são 3 na capital, com Pirituba e São Miguel Paulista, além do Canindé. E isso valeu para o Brasil como um todo. Saímos de 100 e pouco para 600 e poucos. Os números aqui não os tenho de cor, mas foi uma expansão de quase 4 vezes também da rede pública gratuita de educação profissional técnica superior. Muito bem. Tecnológica superior. Todos nós sabemos o que aconteceu nesta explosão dos governos democrático e popular, mesmo com as dificuldades já no final do governo Dilma, garantiam a possibilidade de nós continuarmos caminhando nessa discussão, porque o quarto elemento, e penúltimo do meu histórico, ele se refere a algo que eu julgo da maior importância histórica para todos nós brasileiros e que recentemente sepultado, que se chama Plano Nacional de Educação. Eu tive a honra de presidir a Câmara dos Deputados, a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados em 2013, nesse único mandato que tive como parlamentar, mas presidi a Comissão de Educação no momento da discussão do Plano Nacional de Educação, que era uma comissão à parte, da qual eu também fazia parte, mas toda a discussão ela foi riquíssima, extremamente aberta e democrática, com reuniões públicas. Eu mesmo presidi uma aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, discussão com deputados, Câmara de Vereadores, sindicatos, patronais, sindicatos de trabalhadores, entidades da sociedade civil, e fomos capazes de aprovar por unanimidade, na Câmara e no Senado, sem nenhuma abstenção, um texto, eu diria assim, emancipador, aquele que garantiria para o resto da vida do Brasil, se ele fosse executado, se ele não fosse tão rapidamente sepultado, abortado, nós teríamos o passaporte que só a educação dá, e todos nós sabemos disso, para a construção do país soberano. Ele tinha 20 artigos, 19 falando de todas as metas para a educação da creche até a educação infantil, até a pós-graduação, com metas estabelecidas, muito bem estabelecidas, e o 20º enfeixava tudo, ao dar a condição obrigatória de que os orçamentos da educação subiriam 1% ao ano em 10 anos, que é a tão famosa luta dos 10% do PIB para a educação nacional, que daria suporte. Muita gente, alguns editoriais de jornal, ainda escreviam que aquilo era um sonho de uma noite de verão, que um país pobre não pode comprometer. Eu dou risada, mas é exatamente o jeito de ficar rico é fazer isso. De sair da pobreza. Para condenar a pobreza, tirar o direito da educação. Não pode
vincular o seu orçamento, essas políticas de desvinculação que o Serra defendia, que engessam o orçamento e tira a possibilidade de se fazer outras coisas, resolver problemas sazonais, enfim. Essa tese ela não prosperou naquele momento, ao contrário, nós aprovamos os 10%, mas ela estava responsavelmente lastreada. E aonde ela estava responsavelmente lastreada? Nos dinheiros, nos royalties do pré-sal. Os nossos cálculos feitos na Câmara dos Deputados, com assessoria parlamentar, com o pessoal da Petrobras, a Associação Nacional de Petróleo, davam conta ainda de reservas até então não descobertas, e neste final de semana já foram novas, e nós já estamos com reservas compatíveis com o Oriente Médio. E nós sabíamos que a riqueza, que só nós, no mundo, tínhamos tecnologia para explorar, a 7 quilômetros de profundidade, um trabalho magnífico do Sempre Petrobras com a COP, com a FRJ, nossa Universidade Federal do Rio de Janeiro, nós somos capazes de desenvolver uma tecnologia que o mundo não tem e que está embutida no processo de concessão que os governos democráticos populares fizeram para garantir que a riqueza do petróleo, a exemplo que Noruega e outros países fizeram, ficasse lastreada como um fundo soberano, e como esse fundo soberano nós teríamos a participação também na ciência e tecnologia, meio ambiente, mas a educação estaria com os seus recursos dessa riqueza vinculados, amarrados ao cumprimento das metas e sairmos. Nós já tínhamos saído, o governo Fernando Henrique Cardoso deixou o Brasil com 3,2% de porcentagem da educação no PIB. No governo, o Haddad pode confirmar hoje à tarde isso, o Nassif, mas, se não me engano, já tinha chegado a 5,6% no final do governo, antes do golpe, no ano anterior, portanto, 2015, e nós, salvo de novo o melhor dado, a cabeça, às vezes, a gente esquece os números, mas é uma ordem bastante significativa, e nós queríamos subir para 10% em 10 anos, que era essa meta lastreado na vinculação da construção do país soberano, que o pré-sal nos daria essa oportunidade para que o dinheiro não fosse gasto, como alguns outros países fizeram, pobres, com muita reserva de petróleo, mas não foram capazes de transformar isso em riqueza, em combate à desigualdade. E aí nós chegamos no quinto ponto, que é essa tristeza que todos nós, esse pesadelo que nós estamos vivendo, porque, como eu suponha, é sair a Dilma e enterrar o PNE. Mas não demorou semanas. A emenda do fim do mundo, a 95, ela congela os nossos orçamentos de educação e saúde por 20 anos e traz essa tragédia de a gente ver posto de saúde fechado para tudo quanto é lugar. A gente vê o desabastecimento dos remédios populares, a gente vê as filas aumentando, a reitora tem um hospital a São Paulo para cuidar e sofre a cada dia, porque não sabe, ela tem um duplo problema, porque a emenda 95 do fim do mundo pega ela duas vezes. As universidades, de uma maneira geral, porque os cursos de medicina estão aí, mas pega todo o processo de expansão, porque o curso de medicina do Prosmério... 3 vezes, porque pega no Ministério da Ciência e Tecnologia também. Pois é, eu ia chegar nele. Aí, no Ministério da Ciência e Tecnologia, então, como é que é o projeto pós-golpe? O projeto do país pós-golpe é, infelizmente, de novo, o país da subordinação, como diria Florestan, da submissão dos interesses internacionais. É curioso que até os militares estão concordando com ele hoje, porque deixar os caras entrarem em Alcântara, deixar os caras entrarem na Amazônia, para além de explorar as nossas riquezas, acima da terra, abaixo da terra, no mar, eles também têm papéis estratégicos de guerra, de posição estratégica de... É algo que, para mim, é inimaginável, absolutamente, acho que certamente para nós é inimaginável, porque os militares sempre tiveram todas as suas características e defeitos, eles tinham uma visão de qualidade de defesa nacional que se esvai. É um dado novo da realidade que deve trazer uma preocupação imensa, uma apreensão imensa a todos nós. Mas, neste projeto, que é um projeto entreguista, e a cada manhã que a gente acorda, a gente vê um ato, um decreto, uma ação, o pré-sal já foi, a venda das estatais está se construindo,
a venda da própria Petrobras, enfim, todos os nossos ativos, esse processo todo vem acompanhado de uma coisa que faz sentido. Por que diabos nós vamos gastar dinheiro com ciência e tecnologia? Transforma o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação em comunicação, que é o que mais se faz lá dentro. O outro tema virou secretaria. Os orçamentos absolutamente despencaram, os programas foram fechados, os institutos estão à míngua. É pena ver esse patrimônio todo, eu tenho acompanhado alguns, estarem estrebuchando por falta de recursos de oxigênio mesmo. E aí a gente vê que está tudo preparado para já vir um projeto no ensino pago. Lamentavelmente, por ironia do destino, quem está fazendo esse serviço sujo é um deputado federal do Partido dos Trabalhadores e ex-presidente do meu time, que ganhou ontem, graças a Deus, e tal, do Palmeiras. Mas aí, deixando o futebol de lado, e o que eu espero que o Partido dos Trabalhadores tome uma posição, porque não é possível conviver com um deputado do PT que encaminhe o projeto de fim do ensino gratuito no Brasil. Mudança constitucional, uma PEC. O André Sanches, eu me sinto revoltado a cada dia, porque isso traz um processo muito... É uma ironia muito dura para nós. É uma ironia. Eu fui deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores e nós sempre defendemos os nossos princípios. Aí um deputado federal da bancada do PT, ele encaminhar e está andando. O número não sei, mas é a PEC do André Sanches. Ela diz que as universidades, quem frequentará a universidade pagará pela renda que tem. Esse mapa da Soraya aqui, ele vai usar e vai falar, até aqui não paga, daqui para frente paga. Ele não vem com a teoria nossa de que você precisa, na verdade, mantê-la gratuita, por todas as razões que nós temos, e aumentar, na verdade, imposto de rico, imposto sobre fortuna. Ninguém tem uma PEC que tem esse papel fundamental de fazer a possibilidade do pagamento indireto de quem, daquela pouquinho lá, que é filho de rico que está na universidade, que a Soraya mostrou. Se o problema é esse, aumente os impostos, que é o que esse país é muito caridoso com a sua classe, com a sua elite econômica. Mas o fato é que é uma outra ironia, é dura de aguentar isso, espero que se tome da direção partidária posições, porque o Partido Democrático Popular não pode conviver com a política de ensino, com um projeto de ensino pago de alguém das suas fileiras, e duas uma ele fica, ou o projeto sai, quer dizer, alguma coisa e vice-versa. Agora, é triste dizer, então, e aí terminando, que nós vivemos um momento em que a pergunta que o Nassif nos faz nos obriga a respondê-la a partir das próximas... Tem uma mesa sobre desenvolvimento aqui. Eu dizia para ele outro dia, não dá para compreender, fazer qualquer discussão em que o tema da desigualdade, que está corretamente colocado, deixe de estar associado ao tema da soberania. Porque o ataque à soberania, eu, pelo menos, me lembro de ter visto de maneira tão explícita, tão escancarada. Esse é um processo integrista, o qual estamos assistindo atonitamente, e isso me preocupa. Rasgaram a CLT, não houve fábrica nenhuma, nenhum movimento paredista, greve, que pudesse lutar por esses direitos. A 95 foi instituída e nós, nas universidades, não vimos uma mobilização sequer, a não ser manifestações e tal, de mobilização de popular, de força, de rua, para poder barrar isso. O pré-sal foi para o Beleléu e a Petrobras, os engenheiros tentaram, um movimento, mas também não houve resistência suficiente. E cada momento a gente está vivendo um país, de fato, em que, diferentemente do que o Darcy coloca ali, que a Soraya também nos trouxe, deixou de se indignar. Enquanto país, nós temos o papel de não aceitar a resignação. Mas o fato é que vivemos esse dilema de conjuntura, onde foram capazes de fazer uma lavagem cerebral até aqui muito bem feita, que é fundamental para a construção do projeto de país que eles querem. Neles, a Universidade de Produção do Conhecimento, Difusão do Conhecimento, não tem lugar, só a universidade, a faculdade formadora de mão de obra, e nós vamos ter que lutar contra isso para construir o país da igualdade, da democracia e da soberania. Muito obrigado. Desculpem aí ter me alongado. Nilton, só para
pegar essa questão da soberania. Até o final do dia, nós estaremos publicando mais uma matéria da série sobre delação premiada. Veja bem, a Lava Jato, ela destruiu qualquer influência brasileira na África, particularmente em Angola, tanto das empreiteiras quanto da Petrobras. Criminalizou financiamentos à exportação de serviços, criminalizou a diplomacia comercial em Angola. Angola tem o seu pré-sal. Foi descoberto lá o pré-sal em Angola, e uma empresa internacional chamada Trafigura, uma das 50 maiores aí naquela lista da Forbes. A Trafigura, a Lava Jato vendeu a história que o Brasil é o país mais corrupto do mundo. A história da Trafigura é o seguinte: ela foi montada a partir do Mark Rich, que é um americano que foi condenado nos anos 90 por sonegação em massa de impostos, e foi indultado pelo Clinton na época. E um grupo de funcionários saiu e montou a Trafigura. A Trafigura, entre outros feitos, desviou recursos da ONU, do programa Petróleo por Alimentos no Iraque, desviou. O presidente foi preso 6 meses no Cabo por ter subornado funcionários lá para impedir uma ação contra lixo tóxico que ele derrubou no mar. Em Angola, eles levaram uma empresa, e essa empresa ficou sócia das principais autoridades de Angola. Ela conseguiu praticamente, com a Sonangol, que é a petrolífera angolana, o monopólio para exportação do petróleo angolano. O grande autor desse feito monumental é um brasileiro chamado Mariano Marcondes Ferraz. Ele foi tão bem feito que ele foi nomeado há uns 2 anos aí para o Conselho Superior da Trafigura. Equivalia a você entrar no Conselho de Controladores deve ser maior que a Embev. Esse sujeito foi preso no Brasil. Em 2014, se descobriu que a Trafigura corrompia no Brasil, a Petrobras também. Veja bem, a Petrobras é vítima de corrupção. A Trafigura é uma empresa que colocou a corrupção como instrumento de negócios. Nós tivemos um depoimento do Paulo Roberto Costa, em 2014, dizendo que Mariano e Trafigura. Vazou esse depoimento. O Ministério Público e Lava Jato nada fizeram por 2 anos. Deixaram 2 anos os caras preparando o álibi. Esse Mariano Ferraz, ele representava a Trafigura e representava uma pequena empresa, a Decal, 750 vezes menor que a Trafigura. Daí, só em 2016 que a Lava Jato agiu. Prendeu o Mariano Ferraz, soltou 8 dias depois. Na alegação da prisão, ele casou com uma atriz e mandou a atriz para Londres, para morar em Londres. O advogado explicou que era para fugir da epidemia de Zika. O juiz Moura aceitou candidamente, libertou o Mariano Ferraz. Na denúncia do Ministério Público, desaparece o nome Trafigura. Desaparece. Teve um depoimento do Mariano Ferraz, dia 17 agora, para o Moro, 30 minutos de... A última pergunta incisiva do procurador é o seguinte: só pode dizer o quanto que a Petrobras ganhou com o ganho de produtividade da instalação da sua empresa lá em... Ele fala, uns 30 milhões por ano. Ou seja, duplo trabalho para a Trafigura. A Trafigura é um dos símbolos máximos hoje do epicentro da corrupção mundial, que é o trabalho dos grandes grupos petrolíferos na África. Totalmente liberado. O Paulo Roberto Costa e aquele outro Severo diziam, a grande corrupção é na comercialização de petróleo. Lá são 300 mil barris por dia de petróleo e 400 mil de derivados. Quer dizer, centavos que você mude lá são fortunas. A Lava Jato liberou totalmente e deu para a Trafigura o desmonte de toda a indústria da construção civil, que a Trafigura ela pegou tudo lá em Angola, desde a produção de petróleo até a parte de infraestrutura. Os competidores brasileiros foram desmontados pela Lava Jato, tanto a Petrobras quanto as empreiteiras, e a Trafigura saiu livre, leve e solta. Não é qualquer empresa, é um dos símbolos máximos da corrupção mundial. Então, dá para entender um pouquinho. Bom, nós estamos com o tempo bem apertado, vamos
abrir para 3 perguntas, se houver. Eu não sei se tem um microfone solto ali. Tem aqui. Tem? Bom. Tem. Eu só vou pedir para se identificar antes, para a filmagem lá. Fernando Nogueira da Costa, professor titulado do Instituto de Economia da Unicamp. Para provocar um debate, e face aos números apresentados, sempre fiquei com a questão: quantos profissionais formados em curso superior existem no Brasil? Aí eu fui atrás desse número. No censo deu 10 milhões e... Não, 9 milhões e 600, o último censo. E aí fala que se forma 1 milhão por ano. Dado esse número, eu fiz 2 pesquisas sobre riqueza, uma com base em riqueza financeira. Tem dados da Ambima que mostra quem aplica em fundos e produtos bancários, tirando deposição de poupança. Curiosamente, dá o mesmo número. Aí eu peguei o imposto de renda recente. Peguei o número declarante, tirei trabalhadores do ensino médio, inválidos, são 27 milhões e meio. Você tira trabalhadores de nível médio, os inválidos, aposentados, dá exatamente o mesmo número. E eu fui pegando assim, empresa de publicidade, tudo. Na época eu criei a regra dos 9, porque tudo dava 9 milhões e 600. Sabe? Com isso, eu passei a analisar, o Brasil é um país de caças profissionais formado em curso superior. O que é muito curioso. Quem quer agora criticar o curso superior como dispensável, né, são pessoas que aproveitaram desse curso superior. Dito isso, aí vem a questão, todas as experiências de melhoria, distribuição de renda e desigualdade ocorreram no mundo quando se massificou o ensino superior. Por quê? Lei de oferta e demanda. Quando você tem uma massa de pessoas com um curso superior, o leque salarial se fecha. Então, não há outra experiência. Na Europa Oriental, que você conhece muito mais do que eu, né? Todos os países, quando houve a massificação do ensino superior, que fechou o leque salarial, a desigualdade passou a ser tão grande como esses dados comprovam. Quer dizer, pessoas que chegaram ao curso superior formam uma casta brasileira. Mesmo entre elas, uma desigualdade tremenda. Por quê? No topo, são 115 mil famílias que ganham 7 milhões e 750 mil reais. E a classe média alta no Brasil é 175 mil reais. E a classe média baixa, 50 mil reais de riqueza financeira. Então, isso que eu acho que a sociedade tem que ver nesse debate que a gente quer apresentar. Essa desigualdade, e se não massifica o ensino superior, não há como superar. Tá bom. Posso só acrescentar um dado aí? Seu microfone está ruim. Tá. Toda vez que eu venho falar nessa sala, eu digo, sala ligou. Eu digo sempre que nessa universidade nada como ser reitora, nada funciona comigo aqui. É de propósito. Eu acho que é. Você sabe que eu queria acrescentar 2 dados que eu acho importantes, vocês saberão, economistas muito melhor do que eu. A melhor correlação entre aumento de renda, melhoria na renda, melhoria, aumento no número de alunos nos bancos, número de anos nos bancos escolares. Quer dizer, quanto maior o número de anos nos bancos escolares, maior é a expectativa de melhoria de renda. Não existe outro dado melhor do que esse. A correlação não há outra variável que tão significativamente se correlacione com melhor renda de trabalho, proveniente de trabalho. Estamos falando de gente que trabalha, né? Do que escolarização. E tem um dado que é sistemático no Brasil, que agora falando de superescolarização, se pudermos falar disso. No Brasil, 98% dos doutores estão empregados. Quer dizer, o Brasil há pleno emprego apenas para doutor. E isso vale, como disse a Soraya, nos últimos 20 anos, mais do que dobrou o número de doutores a cada ano formado no Brasil. Agora, se existe
alguma... 5 vezes nos últimos 15. 5 vezes. Então, mesmo com o aumento de 5 vezes o número de doutores, continua valendo o pleno emprego no caso de doutor. Quer dizer, na verdade, a expressão maior de que escolarização, e muito especialmente universidade, está vinculada a dois dados que são fundamentais para você pensar em diminuição de desigualdade, que é renda proveniente de trabalho e emprego, empregabilidade. Né? Isso vem de... A Tânia Bacelar, lá da Fundação Joaquim Nabuco, tem um estudo também que nós vamos trazer para o projeto, mostrando que o maior impacto no desenvolvimento do Nordeste lá não foi nem Bolsa Família, nem salário mínimo. Foi a expansão da Rede Federal de Ensino. Que é um outro ponto importante. Me desculpe a meus colegas aqui de federais, ProUni. Nesta universidade, universidades como essa, o ProUni fez uma diferença enorme. Democratizou a universidade de uma maneira que jamais, mesmo instituições como a nossa, que são instituições que por anos estiveram vinculadas a projeto social da igreja de distribuição de renda, nenhuma política desta universidade funcionou para democratizar o acesso a ela como o ProUni fez. Quer dizer, o ProUni trouxe para a universidade alunos que vêm das periferias, alunos não brancos, de uma maneira que a universidade nunca teve. Né? Então, eu acho que o Reúne, embora o ProUni e o FIES tenham servido, em boa parte, para financiar o setor privado, eles serviram também como políticas públicas que mantiveram, digamos, à tona as universidades que são as universidades comunitárias, mas de uma maneira muito diferente do que uma política pública que não fosse uma política pública voltada para a diminuição da desigualdade, trazendo para a universidade o estudante que nunca esteve antes na universidade. Bom, mais uma questão, então, e... Tem um botãozinho aí. Às vezes acaba. Acho que a pilha não acabou. Que beleza. Fala aqui, ó. Se não sou eu, ele... Quer falar nesse? Acho que esse aqui está funcionando melhor. Fica mais... Arrumou aí? Ligou. Eu sou da casa, então não estou acostumado. Sou Claudemir Galvani, sou do Departamento de Economia, e eu queria pegar um gancho que a professora Maria Amália colocou aqui, com respeito que a educação é um negócio, e realmente é um negócio que tem tanto escolas privadas como públicas. Mas um ponto que está chamando a atenção é o que está ocorrendo com as escolas privadas. Hoje, quase metade dos alunos das escolas privadas estão ligados a fundos de investimentos, que uma parte são estrangeiros. Olha que coisa estúpida. A educação terceiro grau, ou seja, a formação de quadros nossos, estão na mão de fundo de investimento e, grande parte, estrangeiros. Isso é uma loucura, isso é uma coisa que não pode ocorrer. Lembrando também que, dentro de um fundo de investimento, o que ocorre? O educador é substituído pelo diretor financeiro. Por quê? Porque a empresa, no fundo de investimento, tem que dar lucro. E esse lucro é definido, para poder fazer essa captação, ele é definido em função de quanto eu preciso de retorno do capital. Então, se eu estou aplicando lá R$200 mil, eu quero ter 5% ou 4% mais a correção monetária. Então, o gestor tem que estar preocupado com o acionista, senão ele perde o emprego. Então, a relação dele com a educação simplesmente desaparece, senão o emprego dele perde. Olha que coisa estúpida. Então, na CIFIS aqui precisa ser denunciado esse tipo de coisa, porque, na verdade, nós estamos na dependência, o que você colocou bem, quer dizer, lá fora define, olha, acho que foi você que colocou, que lá fora define a qualificação vai ser feita lá fora e não aqui dentro. E realmente já está trabalhando com isso. E eu acho que essa abertura desses fundos é exatamente nesse sentido.
Eu tive uma... Onde? Ah, Ladislau. Eu queria só reforçar, primeiro, já a imensa oportunidade, a imensa importância que eu acho dessa reunião, desse tipo de coisa. Ou seja, a universidade não é uma produtora de diplomas, e sim um gerador de visões para o país. Eu acho que a gente resgatar isso, fazer esse tipo de aliança, eu acho de uma importância absolutamente vital, né? Enfim, as pessoas sabem o trabalho que eu tenho feito, trabalho pontual através de blogs, de mais variadas coisas. Eu tento assim disseminar, jogar para o ar, enfim, essas coisas, mas, na realidade, esse processo, gente, é simples. Com a base tecnológica que temos, com a conectividade planetária, nós temos como realmente transformar a educação não numa produção de diplomas, não, mas um processo interativo de construção de conhecimento a serviço do país, né? Quer dizer, eu acho esse deslocamento da visão, acho absolutamente vital, né? O segundo ponto que eu queria é mais na linha do que a Mari dizia sobre a concentração de renda e sobre a educação. Quer dizer, aqui no Brasil se fala muito da concentração de renda, a desigualdade sempre passa por aí, o dinheiro que a gente tem no bolso não tem, eu, como eu estudei na Polônia, enfim, na Polônia socialista, né, quer dizer, lá se trabalha com o conceito de salário indireto, né? Só para dar um exemplo, no Canadá o salário é muito mais baixo do que nos Estados Unidos, só que o canadense tem a creche de graça, a universidade de graça, tem parques por todo lado, piscinas públicas por todo lado. Quer dizer, na realidade, grande parte, tranquilamente, 30% a 40% do salário dessa gente, e onde funciona aí na Suécia, num conjunto, enfim, todas as... É que, porque esse segundo salário que vem através do imposto, né, que, curiosamente, no Brasil, tudo isso se chama gasto, o que é uma coisa surrealista, entende? Quer dizer, você produz boneca Barbie, é produtor, né? Você produz saúde, é gasto. Entendeu? Um negócio surrealista, né? Na coisa. Então, na realidade, eu acho que é importante, quer dizer, tal como a gente batalha a dimensão pública e universal e tudo da educação, a gente puxar isso para o conjunto, né, dessa visão que as pessoas, não é só o dinheiro que estão no bolso, a renda, e que é o gasto direto de compra de coisas, e sim o acesso universal a bens de consumo coletivo, porque esses, sim, reduzem radicalmente a desigualdade, porque é o acesso universal a bens culturais, a bens de saúde, enfim, a qualidade de vida, né? Tá bom. Bom, alguém quer fazer um comentário para a gente encerrar, então, a mesa? Eu comento só rapidamente aqui, para encerrarmos, né? Eu acho que nós também precisamos fazer um pouco menos de ativismo de sofá, como diz uma colega lá ativismo de sofá, que é o que nós temos feito muito ultimamente, né? Pelo Facebook, pelas redes sociais, pelos WhatsApp da vida e tal, que consome um tempo absurdo nosso, né? E nós precisamos... É bem verdade que eles nos deram ferramentas poderosas, mas que nós precisamos, eu tenho dito isso na Andifes hoje, atualmente, que nós precisamos trabalhar em torno de uma estratégia, porque nós estamos perdendo a guerra da comunicação, mesmo tendo tudo isso à nossa disposição, nós não estamos conseguindo nos comunicar, principalmente com as gerações mais jovens, de agora, né, os jovens, e nós não estamos mais com aquela disposição de começar tudo de novo, mas nós vamos ter que começar tudo novamente. Então, os núcleos de atuação, de base, as salas de aula, né, e que temos que derrubar a escola sem partido, né, temos que derrubar isso, porque isso é mais uma tentativa. Fizemos um debate na Unifesp a semana passada, com alguns jornalistas, com alguns pensadores dessa
e tratando dessa questão, existe sim uma ação coordenada, articulada nas escolas para processar os professores que falam ou fazem qualquer coisa que não seja o script do plano de aula. Então, nós precisamos atuar, nos posicionar claramente, nós precisamos trabalhar um a um mesmo, né? Voltar a falar, conversar e derrubar esse projeto de escola sem partido, entre outros projetos, mas esse nos afeta particularmente, não à toa, porque foi declarado por membros, pensadores desses movimentos, que se tem um lugar onde existem raízes muito mais fortes, e nós não podemos perder de vista aí essa força. Nós temos raízes muito fortes nas nossas universidades e na escola pública, na escola básica, no ensino básico, fundamental, públicos. Nós temos essa raiz lá. E lavar o cérebro de toda essa juventude vai ser muito difícil. Por isso é que, não à toa, estes movimentos estão atacando este lugar, que é o lugar da educação, que é onde nós temos os cérebros, a formação do pensamento, a formação dos nossos jovens. Então, nós precisamos sair um pouco dos nossos, né, da nossa discussão, talvez mais entre nós, e precisamos falar mais com os nossos colegas, estudantes e com a sociedade, principalmente. Mas temos que ter estratégia na CIF. Eu não sei, a estratégia de comunicação, nós precisamos sentar, temos tantas ideias, temos tantos profissionais excelentes, com formação fantástica, e nós precisamos ter uma atuação forte na estratégia de levarmos tudo que a gente formula, tudo que a gente produz para a sociedade e para a ação. É uma luta insana, né? Sabe que o Vanderlei Guilherme dos Santos, em 62, ele fez um trabalho clássico lá prevendo o golpe. E ele falava o discurso do Lacerda. O Lacerda simplificava tudo, embora fosse um sujeito brilhante, tudo. Ele falou, nós na academia ironizamos aí os erros conceituais deles, mas é o que é eficaz. Então, você lutar contra a sombra você joga slogan, né? Agora, por outro lado, eu vou te falar a coisa mais animadora que eu já vi nos últimos anos, é a rapaziada. Essa molecada que ocupou as escolas, aí eu fiz um Brasilianas que, para mim, foi emocionante. Uma noção clara da importância da escola, uma noção clara do processo pedagógico, levando nos fins de semana pessoas de fora para levar conhecimento para eles. Então, eu sou absolutamente entusiasmado com essa... Quando começaram os movimentos de rua, foi uma rapaziada, movimento Passe Livre, eles foram jogados ao mar pelos partidos políticos de esquerda. Foram jogados ao mar, porque era uma vitalidade que podia fazer a transição, e esse é um ponto relevante, né? A transição ela é central. Por mais mérito que possam ter os antigos, se eles não se derem lugar ao novo, eles morrem e os novos ficam ao relento aí, né? Bom, queria agradecer muito as 3 apresentações. Aí dá por encerrado, então, essa primeira rodada. Muito obrigado.